Graça e paz a todos, amém? Graças a Deus. Eu quero falar algumas coisas rapidamente antes de começar a mensagem. No sábado às 6 da tarde, tem reunião dos pais com o Ministério Infantil, tá? Com a diaconisa Michele, com a Marcelene. Eu estarei presente também, ok? Para discutirmos assuntos de coisas que serão colocadas daqui para frente, para andar de maneira determinada e alinhada. Então, se você ama seu filho, se você tem filho, venha. Será uma reunião proveitosa, tá? Para nós discutirmos assuntos importantes. E lembre-se que o Ministério Infantil precisa de você. Você que tem filho, o Ministério Infantil precisa de você. Não tem Ministério Infantil sem filho. E não tem Ministério Infantil sem mãe e sem pai. Então, se você ama seu filho, então se você quer que futuramente ele seja um grande servo de Deus, você tem que fazer igual o escritor do Provérbios fala: ensina ele no caminho que deve andar. Então é de começo, é de agora, é de berço, tá bom? Então conto com os irmãos que são pais e mães no sábado às 6 da tarde, ok? Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical e logo mais à noite o culto. E você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, nós vamos terminá-la, tá? Nós vamos terminá-la, não nesse domingo, mas creio que no próximo, sem ser esse outro. Nós vamos terminá-la e vamos entrar num assunto sobre seitas e heresias. Então vou estar trazendo um material bem bem elaborado, graças a Deus, para nós estarmos discutindo desses assuntos, tá? Porque Por incrível que pareça, há crentes de muitos anos de estrada que chamam pessoas que são testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia de irmãos. Isso está errado, tá? Então, dentro desse ensino é que você vai aprender, entender e identificar o que é uma seita, quais são as heresias, e vai ser muito proveitoso, beleza? Então, conto com a sua presença neste domingo e nos domingos subsequentes, ok? Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 10, nós vamos ler até o 17. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta após a leitura do texto, para fazermos a exposição da passagem. E diz assim: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é em si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não anda conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Logo mais aí no capítulo 15, leia comigo aí o versículo 14, que está escrito assim, 15 e 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios do conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Amém. Somente até aqui. Você que está de pé pode se assentar, fica à vontade. Só para avisar o Henrique aí dentro, eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel, caso você ponha na legenda os textos, ok? Bom, o assunto que eu quero tratar hoje com os irmãos é sobre o tema as marcas de um cristão maduro. As marcas de um cristão maduro.
A maturidade cristã ela é algo que é difícil de se conseguir. Ela está atrelada diretamente a um processo chamado santificação. Lembre-se que a salvação ela é um ato de Deus. A santificação é um processo em que você está dependente da ajuda de Deus. Pois sem a ajuda de Deus ninguém pode se santificar. Então a salvação é um ato. A salvação é um ato. A santificação é um processo. A maturidade cristã, ela passa por esses dois caminhos. Primeiro você é salvo. Depois você entra no processo de salvação, de santificação, perdão. E durante esse caminho, você vai percorrer por caminhos aí pedregosos, desertos. Você vai passar por lutas, enfrentamentos espirituais, enfrentamentos físicos e outras coisas que atrapalham a vida do crente aí na sua caminhada, né? A vida do crente, ela sempre é atrapalhada por essas coisas, né? É problema físico, é problema de saúde e tudo mais. Hoje mesmo estou com uma dor de cabeça gigantesca, não sei como eu estou conseguindo falar, mas estou aqui pela graça de Deus, né? Estou aqui pela graça de Deus. Então, meus irmãos, a vida de santificação é complicada e ela passa por alguns momentos, mas isso produz para nós o quê? Maturidade. Isso produz para nós galardão. Não me pergunte o que é galardão, que eu não sei, tá? É um prêmio que a gente vai ganhar no céu, eu não sei o que é, tá? Então isso vai produzindo para nós, além de prêmio da parte de Deus, vai produzindo para nós também maturidade. E é necessário que o cristão busque a maturidade da fé, pois nós devemos assim alcançar a medida da estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Pois bem, a carta de Paulo aos Romanos, ela talvez seja o grande manifesto da fé cristã. Alguns teólogos a chamam de o Evangelho segundo escreveu Paulo, pois de todas as cartas a sua mais robusta em números, pois a primeira carta aos Coríntios também tem 16 capítulos, e assim, ela é mais robusta que a carta aos Coríntios, porque a carta aos Coríntios ela é totalmente prática. É totalmente prática. É um ponto A, seguido do ponto B, do ponto C, da prática A, da prática B, da prática C. Só que a carta aos Romanos não. Ela é um tratado teológico. Ela é um tratado teológico. Talvez ela é mais robusta do que a carta aos Coríntios por conta da forma com a qual ela é escrita e da forma com a qual ela é composta. Pois bem, através da leitura dessa carta, você aí que gosta de ler igual eu, através de algum texto dessa carta, não se sabe exatamente qual, o primeiro sistematizador da palavra de Deus, chamado Agostinho de Hipona, se converte a Cristo lendo essa carta. Mas mais importante ainda do que isso, é que esta carta foi lida por um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, e esta carta é responsável por convertê-lo a Cristo, quando o mesmo lê, num quarto escuro, à luz de uma lamparina, em Romanos 1, versículo 17, na parte B, que o justo viverá pela fé. E a partir dessa ideia, a partir desse texto, desse versículo, é posta aí, na mente de Martinho Lutero, no seu coração, através da ajuda do Espírito Santo, e é deflagrada aí a reforma protestante, e agora os crentes em Cristo Jesus passam a lutar contra o governo de Roma, contra a igreja de Roma, mas passamos a ter agora a Escritura em nossas mãos, e ela é traduzida parte para o alemão, primeiramente. Essa carta, ela é dividida em duas partes, teologia, e é isso que me chama a atenção em Paulo, e é por isso que eu gosto mais dele do que todo outro escritor cristão da Bíblia, não menosprezando os outros, mas Paulo era realmente um homem diferenciado dos demais apóstolos, pois ele divide a carta em dois, assim como ele costuma fazer em suas cartas, colocando teologia primeiro, prática depois. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai trazendo toda a sua sistemática a respeito da fé cristã, e a partir do capítulo 12, ele começa
a fazer o que chamamos de doxologia, que é a aplicação das verdades de Deus no povo de Deus. Então Paulo me chama mais atenção do que outros escritores, porque ele não só tem uma excelente teologia, mas ele tem uma teologia prática muito robusta. Ele fala e ensina você a praticar. Ele pregava a teologia de Deus, a verdade de Deus, as coisas espirituais, mas dizia que sem a prática dessas coisas, a nossa fé é vã. Portanto, é como ele começa essa carta. Paulo escreve essa carta quando estava a caminho de Jerusalém. E ele é preso ali, levado sob o senhorio de Festo e Félix. Paulo estava indo para a Judéia entregar uma oferta aos cristãos daquele lugar, os cristãos muito pobres. E no caminho para ir para Jerusalém, voltando para Jerusalém, ele é preso, mas nesse caminho ele está escrevendo essa carta. E essa carta é ditada para Técio e Febe. Febe, que era diaconisa na igreja de Cencreia. E ela provavelmente entregou essa carta aos crentes de Roma. Mas Paulo, a fim de levar o evangelho aos crentes de Roma, ele começa a carta da seguinte maneira. Você sabe bem que evangelho quer dizer boa nova. Porém, para anunciar a boa nova, a gente precisa falar da má nova, ou seja, a boa notícia, a gente precisa falar da má notícia. E no capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele começa descrevendo, até o capítulo 3, qual é a situação do homem diante de Deus. Pois vejamos, lá em Romanos 1:16, está escrito: eu não me envergonho do evangelho, pois o evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Então Paulo começa aí a tratar a sua teologia, a pregar o evangelho, mas ele aponta agora, a partir do versículo 18, da situação do homem. E qual era a situação do homem? A situação do homem, ela é totalmente caída, pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Os homens estão totalmente perdidos em suas paixões, em seus pecados, trocam o uso natural da mulher, o uso natural do homem, e se inflamam em suas paixões e entregam seus corpos ao pecado, à concupiscência da carne. E todos os homens estão totalmente perdidos, trocam a glória de Deus incorruptível por semelhança da imagem de homem corruptível. Começam a adorar répteis, começam a adorar plantas, árvores e toda a natureza, acreditando que a natureza, sim, era o corpo místico de Deus. Isso é uma mentira do panteísmo. Mas no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ele vai resumir toda a situação do homem diante de Deus. E lá no capítulo 3 ele vai dizer: todos pecaram, não há um justo sequer na face dessa terra. Então, qual era a situação aqui? É que eles estavam perguntando: e o judeu? E o gentio? E o grego? Qual é a posição deles? Todos pecaram. Todos. Absolutamente todos. No capítulo 4, ele trata da questão agora de Israel, do seu fundador Abraão e do seu maior legislador e organizador chamado Davi. E agora no capítulo 4, ele vai deixar claro a respeito da justificação. Abraão creu, teve fé, isso lhe foi imputado por justiça. Davi teve fé, isso lhe foi imputado por justiça. Então a salvação nossa não é trabalho nosso, é trabalho totalmente de Deus. Então é por isso que você hoje pode ter certeza plenamente da sua salvação. Mas no capítulo 5 ele olha para Adão agora. Ele olha para Adão e olha para Cristo e faz um paralelo entre eles. Pois por primeiro Adão, o segundo Adão é Cristo. Pelo primeiro Adão entra o pecado. Pelo segundo Adão entra a vida. No primeiro Adão entrou a morte. Pelo segundo Adão entrou a vida. Então, se pelo primeiro Adão nós morremos e caímos,
Pelo segundo Adão, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós nos levantamos e vivemos. Mas agora no capítulo 6, ele vai falar sobre a soberania da graça. O que diremos, pois? Viveremos na graça e permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Agora Paulo instrui os crentes de Roma, a oferecerem seus membros e seus corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então, o fato de nós estarmos hoje debaixo da graça do Senhor Jesus, não é uma carta branca, não é um decreto para que nós possamos permanecer no pecado, pois nós fomos batizados com Cristo no corpo da sua morte, e nós nascemos e somos nova criatura em Cristo Jesus. Então por isso nós devemos abandonar o pecado e viver uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de novidade em Cristo Jesus. Mas agora no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai tratar da questão da lei. O que é a lei? A lei é má, a lei é destrutiva, a lei é demoníaca. Não, muito pelo contrário. A lei é santa em si mesma, a lei é perfeita em si mesma. Porém, se nós tropeçarmos em absolutamente um ponto da lei, nós somos culpados de toda a lei. E por isso, louvado seja o nosso Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois por Ele nós saímos debaixo do jugo da lei e pela sua graça fomos salvos e justificados para todo sempre. Agora no capítulo 8, Paulo vai tratar do seguinte: que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Agora nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Agora nós vivemos debaixo da presença de Deus. E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E ele termina o capítulo dizendo algo que é fantástico, e eu prefiro ler aqui porque é belíssimo. No capítulo 8, versículo 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a nossa segurança em Jesus Cristo, ela não é vã. Nós estamos plenamente salvos na pessoa dele. Mas agora no capítulo 9, Paulo trata dessa soberania de Deus a respeito da salvação. E ele vai dizer que aqueles a qual Deus chamou, esse justificou, a qual ele se justificou, ele também glorificou. Então nós estamos plenamente seguros dentro das mãos de Deus. Mas no capítulo 10, ele começa a tratar do povo de Israel. E nós agora somos os galhos, nós somos os ramos enxertados na videira que é Israel. Nós somos os galhos bravos. Nós fomos inseridos ali. Então, Paulo vai dizer que nós, aliás, que o povo de Deus, Israel de Deus, que somos nós, a igreja, e Israel perfeitamente, Deus tem um plano preparado para essa nação, e assim cumprirá no tempo determinado da sua presciência, da sua sabedoria. Mas agora no capítulo 11, ele trata de algo que é fantástico, que é sobre o conhecimento de Deus, e está lá no final do capítulo: ó profundidade das riquezas, do saber e do conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu, para que ele depois pudesse receber? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Agora no capítulo 12, capítulo 13, Paulo trata da
comunhão entre os irmãos, do culto racional. No capítulo 13, o relacionamento do cristão como um ser de dois mundos. O cristão, ele é um cidadão do céu, mas um cristão, ele é um cidadão da terra. Então aqui ele está tratando do seguinte: as autoridades constituídas por Deus, nós devemos honrá-los e devemos dar honra a quem tem honra. Mas lembrem-se, pesquem isso, a autoridade constituída por Deus não quer dizer que toda autoridade foi Deus que colocou lá. Porque há autoridades que chegaram ao poder, de alguma maneira, através de conveniência, de corrupção, de negócios mal elaborados ou elaborados na mente do inferno. E Deus não tem compromisso com esses líderes. Deus tem compromisso com os líderes que fazem o bem, combatem o mal com o bem. Então toda autoridade foi constituída por Deus, mas nem toda autoridade chegou lá porque Deus colocou. Mas agora no capítulo 14, na qual nós lemos o texto, Paulo vai tratar do relacionamento entre os irmãos. Aqui há um problema que ele também trata na igreja de Corinto anteriormente, que é a respeito da comida, dos dias, e que uns guardavam e outros não, e que uns comiam outras coisas e outros não comiam outras coisas. Bom, e dentro desse assunto daqui, em que nós lemos esse texto, eu quero fazer a exposição com você. Bom, em primeiro lugar, observe comigo aí o versículo 1. E eu quero te dizer que o crente maduro, que são as marcas do crente cristão que nós estamos tratando, do crente maduro, perdão. O crente maduro ele não perde tempo com julgamentos banais. Olha o versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Mas eu quero focar nessa frase aí, que está enfermo na fé. Observe bem, essa frase aí está relacionada ao crente que não entendeu que a salvação é um ato de Deus do começo ao fim. Então ele está o quê? Doente na fé. Meus irmãos, quantos irmãos hoje no nosso meio estão doentes? E nós não fazemos questão nenhuma de abraçá-los, de cuidar deles, de orar por eles, de chamá-los para perto. Pessoas estão na fé e fé doente não leva ninguém para o céu. Então é por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser uma igreja acolhedora, tem que ser uma igreja aproximadora, tem que ser uma igreja que abraça, tem que ser uma igreja que cuida de todos os irmãos igualmente para a glória de Deus. Então por que nós desprezamos o nosso irmão? E por isso, meus irmãos, a importância, observem bem, por isso a importância de uma excelente recepção lá naquela porta lá. Lá naquela porta. É lá que começa a restauração da pessoa. É lá que a pessoa está esperando chegar e encontrar um sorriso, não uma carranca, aquelas que ficam na esquina, num canto de uma casa. É lá que a pessoa está esperando um aperto de mão. É lá que a pessoa está esperando dizer, olha, seja bem-vindo, você é importante sim. É lá, é por isso que a gente tem que fazer uma recepção calorosa. Então você conhece algum crente carrancudo lá, não bota ele lá na porta não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. O cara não ri, o cara não cumprimenta ninguém, o cara não brinca com ninguém, o cara não quer saber de ninguém, não aperta ninguém, aí está lá na recepção lá. A pessoa chega ruim, entra pior e sai pior ainda. Então por isso que nós temos que fazer uma recepção calorosa, sabe por quê? Porque Deus acolheu a todos sem distinção de pessoas, sem acepção de pessoa. Mas em segundo lugar, observe comigo, que o cristão ele só tem um alvo.
um alvo. Olha o versículo 7, versículo 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha essa frase, nenhum de nós vive para si mesmo. Então é por isso, meus irmãos, que nós, dentro da igreja, não podemos achar que somos uma ilha. Nós não somos uma ilha, enclausurado no meio de um oceano gigantesco que não tem, que se a pessoa sair dali para nadar, ela morre nadando. Um tubarão come, passa o navio por cima. Não, você não é ilha. Nós somos a igreja do Senhor, sabe por quê? Porque é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Observe comigo agora, que Paulo vai mudar o tom, e eu quero dar uma adiantada. Então, o terceiro ponto é que nós não julgamos uns aos outros, mas nós seremos julgados por um só. Olha aí comigo o versículo 10 e o 12. Mas tu por que julgas o teu irmão? Ou tu também por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha o versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? É que eu não tenho nada a ver com sua vida. É isso aí. A conversa é essa. Eu tenho nada a ver com sua vida, não. Porque o tribunal que você vai, eu também vou. E no tribunal que eu vou, que você também vai, só tem um juiz. E é Cristo Jesus. Preste bem atenção nisso aqui. Há dois tipos de pessoa que Paulo está se referindo a esse texto. Primeiro, são gentios que vieram do paganismo, das religiões de mistério, do sincretismo religioso, e agora estão inseridos na igreja, no Israel de Deus, a igreja. E o outro povo são os judeus que abandonaram o judaísmo e agora também fazem parte do que se chama igreja, que somos nós. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo aqui? É que um estava desprezando o outro porque um guardava o dia. Eu guardo sábado, eu guardo domingo e tal. Está escrito para guardar sábado, mas não está escrito para guardar domingo. Igual o catolicismo romano ensina. E nem nós devemos guardar sábado, porque Cristo é o sábado, Ele é o descanso. Então outros ainda que vieram do paganismo, estavam dizendo assim: bom, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, devo ou não comer isso, devo ou não comer aquilo, devo tomar café, devo comer carne de porco, devo comer presunto, devo comer isso, aquilo outro. E o outro dizia para ele: não, você não pode comer isso, porque isso aqui é impuro. Não pode não, se você comer isso, você vai para o inferno. Como é que Paulo vai tratar desse assunto? As coisas, elas não são imundas em si mesmo. É você que está colocando imundície nas coisas. Mas se você acha que é imundície, não come, porque você vai estar pecando contra a sua própria consciência. Então há dois tipos de pessoas aqui. E essas pessoas estavam julgando umas às outras. E isso eu trago, além da carta, para os nossos dias. Nós devemos julgar, meus irmãos, segundo, primeiro, misericórdia. Nós conhecemos irmãos que sumiram. E eu não estou falando daqui, estou falando de vários outros lugares. Sumiram da igreja. Desapareceram. Não falam mais com ninguém. Mas a sua cabeça e a minha cabeça, pecaminosa, julgadora, de juiz, ninguém me botou para o juiz, mas a gente se acha juiz dos outros. Diz assim: não, esse irmão, ele não está vindo porque ele não presta mesmo, não, ele é preguiçoso, ele não quer nada, ele é isso, aquilo outro. Não, porque é assim e tal. O outro irmão que está lá
está em casa quando é questionado, por que você sumiu da igreja, meu irmão? É porque a cartilagem na minha orelha acordou torta, aí eu me senti incomodado, aí me deu vontade de ir para a igreja, não. Ah, por que você sumiu, irmão? Ah, porque o meu nariz acordou meio de lado, assim, eu fiquei meio preocupado, achei que estava acontecendo alguma coisa, que era o diabo, aí eu quis ficar em casa. Ah, mas hoje eu levantei e dei uma topada com o dedinho do pé na cama, ah, não vou não. Independente da razão do irmão, o teu e o meu julgamento é falho. Mas o julgamento do Senhor Jesus é reto. E Ele nunca falha. Aprendam isso. Mas o crente, ele tem algumas marcas, e eu caminho para o final, que nós devemos destacar, e eu destaco 3 aqui, importantes. Primeiro, o crente maduro, ele está cheio da bondade de Deus. Olha comigo lá, o versículo 14 do capítulo 15. Olha a parte A. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheio de bondade. Primeiro ponto, está cheio de bondade. Paulo aqui agora está elogiando os crentes. Pois em momento algum, se você voltar no capítulo 1, Paulo vai dizer que esses crentes não eram de maneira assim impiedosos, que eles não estudavam, que eles não procuravam crescer no Evangelho. Ele não está dizendo isso. Tanto é que ele faz um elogio agora nesse ponto da carta, no capítulo 15. Eu sei, meus irmãos, que vocês estão cheios de bondade. O que isso quer dizer? É que aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, estão cheios da bondade de Deus. Então nós devemos, sabe ser o quê? Nós devemos ser crente Barnabé. Sabe o que é o crente Barnabé? Vou te explicar. Atos 11, 24, Barnabé é chamado de bom. Barnabé é chamado de bom. Lucas vai descrever isso a respeito da sua personalidade. Em Atos 4, 36 e 37, Barnabé vende suas propriedades e pega todo o dinheiro da venda, entrega aos pés dos apóstolos, ou seja, para a igreja. Então Barnabé teve compaixão dos necessitados. Segundo lugar, Saulo, ele é rejeitado lá em Jerusalém. Atos 9, 26 e 27. Ele é rejeitado lá em Jerusalém. O que o Barnabé faz? Vem para cá, Paulão. Fica do meu lado. Mas mais tarde, lá na viagem missionária de Paulo, lá no capítulo 15, versículo 36 e 37, acontece uma contenda entre Paulo e Barnabé, e essa dupla se separa. Pois Barnabé queria voltar atrás para buscar João Marcos, esse que escreve o Evangelho, que não é apóstolo. E Paulo diz, não acho por bem voltar e buscar aquele que nos abandonou desde a Panfilha. E acontece ali uma grande contenda entre eles, e eles se separam de modo que não é mais Paulo e Barnabé, agora é Paulo e Silas, Barnabé e Marcos. O que Barnabé faz? Vem cá, garoto, você vai comigo. Então por que nós devemos ser crente Barnabé? Porque nós devemos ser crentes investidores de vidas, investir na vida dos outros. Nós devemos cuidar das pessoas, acolher as pessoas, ter compaixão dos outros. Nós devemos ser o crente Barnabé, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Eu creio que Deus, meus irmãos, está levantando uma geração de Barnabé no nosso tempo. De pessoas que amam cuidar dos outros, que amam acolher pessoas, que amam investir as suas vidas. E aqui eu uso da palavra do pastor Deraldo, quem sempre fala aqui, o líder, aquele que acolhe, ele tem que ser uma plataforma de lançamento, não de travamento de vida. Invista nas vidas, invista em pessoas, gaste tempo com as pessoas. A segunda marca do crente maduro é a sabedoria. Olha aí na segunda parte do versículo 14 do capítulo 15. Cheio de todo o conhecimento. Ou seja, é sabedoria e conhecimento da palavra.
Meus irmãos, quando nós não desejamos e ansiamos conhecer a palavra de Deus, nós temos que rever a rota que nós estamos tomando. Pois nós estamos incursando num perigo terrível de cair em heresias, em qualquer vento de doutrina e ser levado para o inferno no final da vida. Pois observem bem comigo o seguinte, lá em Êxodo capítulo 32, Moisés está onde? Está lá em cima, está lá no monte. Deus manda o quê? Moisés descer. Mas antes disso, prestem bem atenção. O texto vai dizer que Moisés estava demorando demais. Moisés estava demorando muito. A palavra de Deus para o povo de Deus vinha através de quem? Através de Moisés. Então, tudo quanto eu disser e você disser ao povo, eles farão. É assim que o Êxodo relata em vários e vários momentos. Então, com a presença ali de Moisés, estava a presença de Deus e vinha o que de Moisés? A palavra. A palavra. Moisés vai lá para cima do monte. Vai lá para cima do monte. E lá embaixo ficou quem? Ficou Arão e a galera. O que eles decidiram? Moisés está demorando muito. Vamos fazer para nós aqui um Deus e vamos adorar. E eles fazem o quê? O conhecido bezerro de ouro que você também conhece. Na história, no relato bíblico. Então, olha essa distância. A palavra está lá em cima. O povo está aqui embaixo. O povo está aqui embaixo. Há um buraco aí, distante. A palavra lá em cima, o povo lá embaixo. O que aconteceu quando a palavra estava lá em cima? O povo criou um bezerro de ouro para adorar. Quando você está longe da palavra, quando a igreja está longe da palavra, logo, logo vai aparecer um bezerro de ouro para ser adorado. Então, conhecimento, todo crente, um cristão maduro, ele está cheio de ele está cheio de bondade e ele está cheio de conhecimento das verdades de Deus. Terceiro lugar, e eu encerro aqui. O crente maduro, ele está apto a aconselhar. Terceira parte desse versículo. Já está cheio de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Ou seja, fazer um aconselhamento. Fazer um aconselhamento. Notem que agora, Paulo está iniciando aqui a sua aplicação a respeito desse assunto. Porque a bondade, meus irmãos, ela está logo atrelada ao conhecimento. E o conhecimento está atrelado ao conselho sábio, porque não há conselho sábio sem conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus, traz bondade da parte de Deus. Então, uma coisa está ligada na outra. Não há aconselhamento cristão, não há aconselhamento sadio, não há aconselhamento maduro de um cristão maduro, se não for através da palavra de Deus. João Calvino vai dizer o seguinte, que aquele que almeja aconselhar, ele precisa de dois tipos de graça especial. Primeiro, é humildade. Segundo, prudência. Humildade e prudência no aconselhamento. Isso anda junto. Eu quero encerrar com um exemplo de algo que eu não vivi, mas conheci as pessoas de perto. Certa feita, algumas irmãs foram visitar uma outra irmã. Foram fazer uma visita na casa dela. E essas irmãs foram em dupla. E essa irmã a qual seria visitada estava passando por problemas no casamento, filho com depressão e alguns problemas financeiros também, pois não conseguia prosperar de forma nenhuma. Essas duas pessoas que foram aconselhar essa irmã chegaram lá, não levaram nada na casa dela. Já fica aqui a dica para quem for fazer visita: leva você o bolo, leva você o café.
Não toma da casa dos outros, não. Você não sabe se aquele bolo é o último. Então essas irmãs foram lá, comeram tudo, beberam tudo, se aconchegaram, porque a irmã tem uma casa confortável. E começaram a orar. Vamos orar pela sua casa, por você, e etc e tal. E começou a oração, passou-se o tempo, terminou a oração, terminou o suposto aconselhamento, aí vem agora a prática. Minha irmã, sabe o que está acontecendo, minha irmã? É que na sua casa tem um demônio XYZ, que eu não sei quem é, que está atacando a vida do seu filho, que está atacando a vida do seu marido, que está atacando a vida a sua vida financeira. E a gente tem que orar para expulsar esse demônio, que esse demônio armou morada aqui. Pronto, ela estava morando agora, não com 4 pessoas, agora está 5, porque tinha um demônio agora, morador. Aí o que acontece? Aí, em vez delas irem embora e terminar o aconselhamento, o que elas disseram? A sua vida está assim, porque você não se posiciona diante de Deus, porque você não participa disso, porque você não faz o programa tal, porque você não está no momento tal, porque você não foi num programa que a fulana de tal armou, e por isso que você está assim, a sua vida está uma desgraça. A gente tem que fazer uma campanha de oração para quebrar toda essa maldição que está vindo sobre a sua casa. O que aconteceu? Ela estava mal, ficou pior. Não teve humildade, chegaram, comeram tudo da casa da irmã, e não tiveram um pingo de sabedoria para aconselhar a irmã no final de tudo. Ou seja, quase produziram um prosélito. Sabe o que é um prosélito? É uma pessoa que os fariseus percorriam o mundo inteiro, uma luta para convertê-lo, e o tornavam filho do inferno 3 vezes. Sabe o que é isso? Falta de humildade e falta de sabedoria no aconselhamento. Então o cristão maduro, ele aconselha direito, ele é bondoso, ele abraça, ele cuida, porque a igreja é o hospital de Deus para pessoas feridas. E se você precisa ser cuidado, aqui é o lugar, porque é o Espírito Santo de Deus que cuida de você. Vamos orar? Desculpem me estender um pouco, meus irmãos. Eu peço que você, que está precisando de uma palavra amiga, de uma oração, de um abraço, e você que ouviu essa palavra e não está dentro dessa linha de pensamento que a palavra de Deus nos aconselha, peça ao Espírito Santo que você possa ser essa pessoa acolhedora, cuidadora, que está disposta a abraçar, que está disposta a dar um sorriso, que está disposta a receber bem o seu irmão, aconselhá-lo em amor, em bondade, com sabedoria e humildade, porque Cristo requer isso de nós. Nós costumamos dizer, nós que buscamos estudar bastante, costumam dizer o seguinte: se o conhecimento da palavra de Deus ela não está te levando aos pés da cruz, pare. Pare. E fica a reflexão para todos nós essa noite. Todas as palavras, todo o ensino, toda EBD, todo o culto de quarta, tudo isso está me levando para onde? Está me levando a nada? Não está me levando a mudar? A palavra de Deus não está me mudando? Então deixa eu te avisar que o problema não é a palavra de Deus, não é você, sou eu. Porque a palavra de Deus ela é viva em si mesma e ela traz vida. E a vida nela, ela é viva, ela é eficaz, ela é inspirada, ela é a verdade absoluta de Deus. Então peço que você hoje, nessa noite, saia daqui pensando sobre isso. Daqui do decorrer da semana, será que eu tenho as marcas de um crente maduro? De um crente que abraça, de um crente que é bondoso, de um crente que é piedoso, de um crente que está disposto a ajudar?
E se não é, peça ao Senhor Jesus que Ele pode te tornar sim essa pessoa. Louvado seja Deus. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nós contamos com a Tua graça. Nós precisamos do Teu favor. E merecido, nós sabemos. Mas quem somos nós, Pai, diante do Senhor? Ó, para quem iremos, Deus? Assim como o apóstolo Pedro disse ao Senhor Jesus, para quem iremos, Pai, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A Tua palavra é viva, eficaz, ela penetra o fundo da nossa alma, divide juntas e medulas, Pai, ela transforma nós, e ela mata, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti em nós. E se nós, Pai, não estamos dentro dessa posição a qual o texto nos refere, pedimos a Tua bênção, para que nós sejamos transformados verdadeiramente pelo Evangelho da Graça. Pela paz que excede todo entendimento, Deus. Obrigado, Deus. Perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe, Pai, as vezes a qual nós julgamos o nosso irmão com a ótica, Pai, daquilo que nós achamos sobre ele, não com misericórdia primeiro, Deus. Dá-nos, Pai, tira de nós um coração de pedra. Coloca, Pai, em nós todo dia o coração de carne, disposto, Pai, a Te obedecer. E que a palavra, Deus, pregada aqui, que não vem de mim, vem do Senhor, pois a palavra é Tua, não minha, eu não tenho nada para dizer para esse povo. Que cause a transformação, Pai, a qual nós precisamos, para o decorrer da semana e decorrer das nossas vidas. E que nós saiamos daqui hoje, transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Louvamos ao Senhor, Deus, por todas as vidas aqui presentes, que ouviram essa mensagem, Deus, aos que estão em casa, Pai, que ouviram ou os que ouvirão depois, que a transformação alcance ao Senhor, alcance eles, Pai, a transformação do Senhor alcance eles, pois não há barreiras, Pai, para a Tua glória, não há barreiras para o Senhor, não há corações, Pai, não há vidas que o Senhor não possa transformar através da Tua palavra. Louvamos o Teu nome e entregamos tudo em Tuas mãos. O nosso coração, molda nosso caráter, Deus, molda nosso caráter, a nossa forma de agir, de pensar, de lidar com os irmãos, no nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam conosco, desde agora, para todo sempre, e a igreja diz, amém.